pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, praticado em 29 de março de 2008, por volta de 23 horas e 49 minutos, na rua Santa Leocádia, 138, apartamento 62, Vila Isolina Mazei, nesta capital, em relação à vítima Isabela Oliveira Nardoni. Foram denunciados também pela prática do crime conexo de fraude processual. Após regular processamento do feito em juízo, os réus acabaram sendo pronunciados nos termos da denúncia, remetendo-se assim a causa ao julgamento ao Tribunal do Júri, cuja decisão foi mantida em grau de recurso. Por esta razão, os réus foram então submetidos ao julgamento perante esse egresso segundo Tribunal do Júri da capital, deste Fórum Regional de Santana, após 5 dias de trabalhos, acabando este conselho de sentença, de acordo com o termo de votação anexo, reconhecendo que os acusados praticaram em concurso um crime de homicídio contra a vítima Isabela Oliveira de Melo, Isabela Oliveira Nardoni, pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado pelo meio cruel, pela utilização de recursos que dificultou a defesa da vítima e para garantir a ocultação do delito anterior, ficando assim afastada a tese única sustentada pela defesa dos réus em plenário de negativa de autoria. Além disso, reconheceu ainda esse conselho de sentença que os réus também praticaram naquela mesma ocasião o crime conexo de fraude processual qualificado. Em razão dessa decisão, passa a decidir sobre a pena a ser imposta a cada um dos acusados em relação a este crime de homicídio, pelo qual foram considerados culpados pelo Conselho de Sentença. Uma vez que as condições judiciais do artigo 59 do Código Penal não se mostram favoráveis em relação a ambos os acusados, suas penas básicas devem ser fixadas um pouco acima do mínimo legal. Isso porque a culpabilidade, a personalidade dos agentes, as circunstâncias e as consequências que cercaram a prática do crime, no presente caso concreto, excederam a previsibilidade do tipo legal, exigindo assim a exasperação de suas reprimendas nesta primeira fase de fixação da pena, como forma de reprovação social à altura que o crime e os autores do fato merecem. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime ora em exame demonstram a presença de uma frieza emocional, uma insensibilidade acentuada por parte dos réus, os quais, após terem passado um dia relativamente tranquilo ao lado da vítima, teriam, ao final daquele dia, investido de forma covarde contra a mesma, mas como se não possuíssem qualquer vínculo afetivo ou emocional com ela, o que choca os sentimentos e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional, demonstrado pelos réus, constituiu a mola propulsora do crime de homicídio. De igual forma, relevante as consequências do crime na presente hipótese, notadamente em relação aos familiares da vítima, porquanto não se desconhece que em qualquer caso de homicídio consumado, há sofrimento em relação aos familiares do ofendido. No caso específico destes autos, a angústia acima do normal suportada pela vítima, pela mãe da criança Isabela, a senhora Ana Carolina Cunha de Oliveira, decorrente da morte da filha, ficou devidamente comprovada nos autos, seja através do teor de todos os depoimentos prestados por ela nestes autos, seja através do laudo médico psiquiátrico que foi apresentado por profissional habilitado durante o presente julgamento, após realizar consulta com a mesma, o que impediu inclusive sua permanência nas dependências deste fórum, por ainda se encontrar, 2 anos após os fatos, em situação aguda de estresse, face ao assédio que a mesma foi obrigada a ser submetida, como decorrência das condutas ilícitas praticadas pelos réus, o que é de conhecimento de todos, exigindo assim um rigor maior por parte do Estado juiz quanto à reprovabilidade dessas condutas. Assim sendo, frente a essas considerações, majora a pena base para cada um dos réus em relação ao crime de homicídio praticado por eles, qualificado pelo fato de ter sido cometido para garantir a ocultação do delito anterior, tal como previsto no inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, no montante de 1/3, o que resulta em 16 anos de reclusão para cada um deles. Como se trata de homicídio triplamente qualificado, as outras duas qualificadoras de utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima são aqui utilizadas como circunstâncias agravantes de pena, uma vez que possuem previsão específica na parte geral do Código Penal. Assim, levando-se em consideração a presença dessas outras duas qualificadoras, aqui admitidas como circunstâncias agravantes de pena, majora as reprimendas fixadas acima na primeira fase em mais 1/4, o que resulta em 20 anos de reclusão para cada um dos réus. Justifica-se a aplicação do aumento no montante aqui estabelecido de 1/4, um pouco acima do patamar mínimo, pois que tanto a qualificadora do meio cruel foi caracterizada na hipótese através de 2 ações autônomas, asfixia e sofrimento intenso, como também em relação à qualificadora da utilização do recurso, que impossibilitou a defesa da vítima, devido à surpresa, na esganadura
e o lançamento inconsciente na defenestração. Pelo fato do Correio Alexandre ostentar a qualidade jurídica de genitor da vítima Isabela, majora a pena aplicada anteriormente a ele em mais um sexto, tal como autorizado pelo artigo 61, parágrafo 2º, a linha E do Código Penal, o que resulta em 23 anos e 4 meses de reclusão. Como não existem circunstâncias atenuantes de pena a serem consideradas, torna definitivas as reprimendas fixadas acima para cada um dos réus, nesta segunda fase. Por fim, na terceira e última fase de aplicação da pena, verifique-se a presença da qualificadora prevista na parte final do parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, pelo fato do crime de homicídio doloso ter sido praticado contra a pessoa menor de 14 anos de idade. Daí porque majora novamente as reprimendas estabelecidas acima em mais um terço, o que resulta em 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para o Correio Alexandre e 26 anos e 8 meses de reclusão para a Correia Ana Jatobá. Como não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, torna definitiva as reprimendas fixadas acima. Quanto ao crime de fraude processual, para o qual os réus também teriam concorrido, verifique-se a reprimenda nesta fase de fixação deve ser estabelecida um pouco acima do mínimo legal, já que as condições judiciais do artigo 59 não lhes são desfavoráveis, como já discriminado anteriormente, motivo pelo qual majora em 1/3 a pena base prevista para este delito, o que resulta em 4 meses de detenção e 12 dias multa, sendo que o valor unitário de cada dia multa deverá corresponder a 1/5 do valor do salário mínimo, uma vez que os réus demonstraram, durante o transcurso da prescrição penal, possuírem um padrão de vida compatível com o patamar aqui fixado. E não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Presente, contudo, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 347 do Código Penal, pelo fato da fraude processual ter sido praticada pelos réus com o intuito de produzir efeito em processo penal ainda não iniciado, as penas estabelecidas acima devem ser aplicadas em dobro, o que resulta numa pena final para cada um deles para esse delito de 8 meses de detenção e 24 dias multa, mantido o valor de cada dia multa estabelecido acima. Tendo em vista que a quantidade total das penas de reclusão ora aplicada aos réus pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado ser superior a 4 anos, verifica-se que os mesmos não fazem jus ao benefício da substituição destas penas privativas de liberdade por restritiva de direitos. Tal benefício também não se aplica em relação às penas impostas aos réus pela prática do delito de fraude processual qualificada, uma vez que, além das condições dos judiciais do artigo 59 favoráveis, há previsão específica no artigo 69, parágrafo 1º deste mesmo diploma legal, obstando tal benefício de substituição na hipótese. Ausente também as condições de ordem objetivas e subjetivas do artigo 77 do Código Penal, já que, além das penas de reclusão ora aplicadas aos réus terem sido fixadas em quantidade superior a 2 anos, como já especificado assim, o que demonstra que também não fazem jus ao outro benefício da suspensão condicional do cumprimento destas penas privativas de liberdade. Tendo visto o disposto no artigo 33, parágrafo 2º linha A do Código Penal, e também por ter o crime de homicídio qualificado a natureza de crime hediondo, a teor do disposto no artigo 2º, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.464 de 2007, os acusados deverão iniciar o cumprimento de suas penas privativas de liberdade em relação ao crime de homicídio em regime prisional fechado. Quanto ao delito de fraude processual qualificada, pelo fato das condições judiciais do artigo 59 não serem favoráveis, deverão iniciar o cumprimento destas penas privativas em regime prisional semiaberto. Face à gravidade do crime de homicídio triplamente qualificado praticado pelos réus e a quantidade das penas privativas de liberdade que horas lhe foram aplicadas, ficam mantidas suas prisões preventivas para a garantia da ordem pública, posto que subsistem os motivos determinantes de suas custódias cautelares, tal como autorizado pelos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, devendo aguardar detido o trânsito julgado da presente decisão. Como este juiz já havia consignado anteriormente, quando da prolação de sentença de pronúncia, a manutenção da prisão processual dos acusados, na visão deste julgador, mostra-se realmente necessária para a garantia da ordem pública, objetivando a cautelar a credibilidade da justiça em razão da gravidade do crime, da culpabilidade, da intensidade do dolo com que o delito de homicídio foi praticado por eles e a repercussão que o delito causou no meio social, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.
Portanto, diante da hediondez do crime atribuído aos acusados, pelo fato de envolver membros de uma mesma família de boa condição social, tal situação teria gerado revolta à população, não apenas desta capital, mas de todo o país, que envolveu diversas manifestações coletivas, como fartamente divulgado pela mídia, além de ter exigido também um enorme esquema de segurança e contenção por parte da Polícia Militar na frente das dependências deste fórum durante esses 5 dias de realização de julgamento.